Livro de Atos, capítulo de número 10. Livro de Atos, capítulo de número 10. Só a nível de uma introdução, uma devocional. Atos 10. O nosso assunto hoje será refúgio secreto. Atos 10. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 7. Atos 10, de 1 a 7. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Vamos ler assim de forma alternada. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes ao Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é esse? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Versículo de número 5. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Está hospedado na casa de Simão, o curtidor de ouro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Somente até o versículo de número 7. Senhor, nós queremos te render graças por mais este momento na tua casa. Queremos te pedir, ó Senhor Deus, que nos dê sabedoria vinda dos altos céus, ó Senhor Deus. Não precisamos da sabedoria, ó Senhor Deus, terrena dada pelos homens, ó Senhor, porque sabemos que não alcançaremos, ó Senhor Deus, uma visão espiritual e aquilo que tu queres para nós. Portanto, ó Senhor Deus, dá-nos sabedoria dos altos céus, para que possamos entender a tua perfeita e agradável vontade em nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigado pelos teus servos que aqui já chegaram, ó Senhor, e também te pedimos por aqueles que estão a caminho da tua casa. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar. Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito de... Todos copiaram? Vamos falar a respeito de refúgio, o refúgio do secreto. O refúgio do secreto. Aí eu pergunto aos irmãos, o que é refúgio e onde ele está? O que é o refúgio do secreto e onde ele está? É lógico que nós estaremos lendo daqui a pouco alguns versículos, e os versículos, o salmista nos fala muito a respeito deste refúgio do secreto, mas eu queria dizer a você que o refúgio do secreto é o teu Pai, Deus. Ele é o refúgio do secreto. Às vezes, quando nós pegamos aquele texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, que fala que nós entramos para o nosso quarto e oremos, o fator não está apenas em entrar no quarto e orar. O fator está no quarto e falar com o Pai. E falar com Ele. O detalhe não é assim, vou ficar sozinho aqui, ninguém me incomode. Porque nós podemos ficar dentro de um quarto, trancar dentro de um quarto, mas não estarmos naquela plena comunhão com o Senhor. Ele sempre estará, esse refúgio do secreto, ele sempre estará onde você está. Ele sempre estará onde você está. E ele chega sempre primeiro. E ele vai chegar sempre primeiro. Vou entrar no meu quarto, vou orar, vou pedir a Deus
para que o Senhor Deus me auxilie, para que o Senhor Deus me abençoe. Antes de você entrar no quarto, ele já está lá. Agora vai depender muito do meu coração, muito da minha intimidade com ele. É o refúgio do secreto. Mas nós temos alguns versículos que nos fala a respeito. Foi o versículo que nós iniciamos a leitura, que está em Atos 10, versículo de 1 a 25. Nós não estaremos lendo agora, porque nós vamos ler parte desses versículos mais adiante, ok? E vamos ver que dentro deste texto, em Atos capítulo 10, surge o personagem chamado Cornélio. E este Cornélio, ele não tinha assim um compromisso com o Senhor Jesus. Observe que nós já estamos em Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus já havia subido para os céus. Mas Cornélio não teve nenhum contato com Jesus direto. Mas só que ele realizava algumas coisas que Deus sonda os nossos corações, e ele sentiu a necessidade. É impressionante que às vezes as pessoas fazem o seguinte: eu não preciso de Deus, não tenho necessidade de Deus. Por quê? Porque eu sou um bom esposo, sou um filho excelente, eu não dou trabalho para ninguém, nunca roubei, nunca matei. Mas esse centurião chamado Cornélio, ele era um homem excelente. Na medida que os irmãos lerem, quando nós estivermos lendo, os irmãos verão que ele era um homem diferenciado não pela religiosidade, mas pelo seu coração. E certamente os irmãos devem conhecer pessoas aí fora, pessoas que não são evangélicas, mas são excelentes pessoas. Existem pessoas que não são evangélicas, mas elas são capazes de tirar a própria roupa para poder doar para você. Ela pode ter 2 mudas de roupa e ela doa uma para você, sem ser evangélica. Tem um coração excelente. Cornélio era um tipo de pessoa assim. Mas mesmo assim ele sentiu a necessidade de conhecer Jesus. Aí nós observamos aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O salmista Davi, ele tinha esta ideia, o salmista tinha esta visão do refúgio em Deus. E nós precisamos ter esta confiança de um refúgio em Deus. Lembra do versículo quando fala assim, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Então observe que o nosso lugar de refúgio está em Deus. O nosso lugar do secreto está em Deus. Nada impede que você compartilhe com alguém uma dificuldade sua. Mas antes de você compartilhar, antes de nós compartilharmos com alguém uma dificuldade nossa, nós precisamos compartilhar primeiro com Deus, falar com o Senhor. Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Senhor, Tu sonda o meu coração. Senhor, Tu sabe que o Teu servo e a Tua serva está passando. É conversar primeiro com Deus. E Deus, o Senhor Deus, Ele pode levantar alguém para trazer uma palavra para você. Ele pode levantar um adolescente, pode levantar um jovem, pode levantar um adulto, trazer um adolescente, trazer um jovem, trazer um adulto, para lhe entregar uma palavra da parte dele. Ele pode fazer isso perfeitamente. Mas em primeiro lugar, eu preciso abrir o meu coração para o Senhor. Se Ele é meu refúgio, se Ele é minha fortaleza, eu tenho que entregar tudo nas mãos dele.
Davi experimentou isso várias vezes. Não somente aqui neste salmo, mas ele experimentou várias vezes isto. Mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. O seu pai que vê no secreto. Secreto de quê? Secreto do seu coração. É o secreto do seu coração. Às vezes as pessoas estão com dificuldade, encontram algumas dificuldades e saem falando para, sabe, geral, falando para todo mundo a dificuldade que está passando. Busque alguém de confiança. Busque alguém que fale assim: olha, Deus enviou essa pessoa para me orientar. Foi o Senhor que encaminhou essa pessoa para me trazer uma palavra certa. Então, quando Mateus escreve, capítulo 6, versículo 18, mas apenas o seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Não adianta ficar falando aos quatro ventos do problema que eu estou passando. Não adianta. Porque, infelizmente, nós temos muitos repórteres nas igrejas e lá fora também. Pessoas que querem ouvir da sua dificuldade, da tua dificuldade e repassar para outras pessoas. Às vezes não é aconselhável nem... Nós temos a nossa sala de oração, temos nosso culto, os irmãos sabem, todos os dias. Não é aconselhável nem contar algumas coisas dentro da sala de oração. Porque de repente alguém conta. Todos nós temos um amigo. Eu conto para um amigo, esse amigo por sua vez tem um amigo. Aí fala assim: olha, me ajuda em oração pelo Cláudio, que o Cláudio está passando por esse problema. Aquele amigo do amigo tem outro amigo. Então nós precisamos ter muito cuidado no que nós falamos e com quem nós falamos, com quem nós compartilhamos as nossas dificuldades. Às vezes surge um engano, falamos assim: mas fulano é excelente, é magnífico, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Às vezes não é, irmãos. Às vezes não é. É difícil, é duro falar isso. É difícil, é duro falar isso. Nós deveríamos ser uma comunidade onde um confiasse no outro plenamente. Deveríamos ser uma comunidade assim, onde confiássemos 100% um no outro. Mas só que não funciona desse jeito. Até porque somos pessoas e pessoas são envolvidas com dificuldades e com problemas. E muitas dessas pessoas têm problemas. Mas quando, Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Que está no secreto. No secreto do seu coração. Agora sim vamos entrar neste assunto de Cornélio. Havia em Cesareia, nós já lemos, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Interessante isso aqui também. Só quem é cheio do Espírito Santo, que Deus fala ao coração dessa pessoa. Observe, Cornélio ele não tinha uma comunhão com Deus. Uma comunhão assim, revelada. Ele não era um cristão. Ele não seguia piamente as orientações, as leis de Moisés. Mas ele teve uma visão. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Aí, nós começamos a observar o seguinte: a prática de buscar diariamente o seu refúgio secreto vai te levar a ser
um discípulo. A prática de buscar diariamente o seu refúgio secreto vai te levar a ser um discípulo. Cornélio, ele não era um discípulo, mas passou a ser discípulo do Senhor Jesus. E na medida que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, na medida que nós somos um discípulo do Senhor Jesus, aí nós começamos a observar ali, os irmãos podem começar a anotar na sua folha, constrói uma vida familiar saudável. Constrói uma vida familiar saudável. Quando eu sou um discípulo do Senhor Jesus, quando eu busco o Senhor no secreto, eu começo a construir uma vida familiar saudável. Quando fala ali, ele e toda a sua família. Existe uma diferença entre família e parentes. Família são todos aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Pai, mãe, filho e solteiro. A partir do momento que você casou, pode morar até debaixo do mesmo teto, mas você casou, você construiu a tua família. É difícil de entender isto, mas ali a intenção, a ideia principal aqui, a preocupação principal de Cornélio, ele e toda a família, ele queria ter uma família saudável. E às vezes em nossas igrejas, nós não temos uma família saudável. Vez por outra nós encontramos famílias se arranhando, esposo que não fala com a esposa direito, esposa que não fala com o esposo direito, estão em constante briga. Mas quando eu busco esse Senhor no secreto, eu começo a construir uma vida familiar saudável. Quando eu começo a ter uma intimidade com o Senhor muito grande, eu começo a construir uma vida familiar saudável. É lógico que nós estamos falando aqui de pessoas evangélicas, porque às vezes a esposa não é evangélica. Ela pensa de um jeito e você pensa de outro. Às vezes o esposo não é evangélico. Você pensa de um jeito e ele pensa de outro. De uma outra maneira, de uma outra forma. Ele tem uma forma de ver a vida totalmente diferente de você. Mas nós estamos falando de pessoas evangélicas. Então, quando nós tornamos discípulos do Senhor Jesus, quando buscamos o Senhor no secreto, ele constrói uma vida familiar saudável. E essa é a vontade de Deus, de termos uma vida familiar saudável. No número 2, para ser preenchido, desenvolve piedade e temor. Quando eu pratico diariamente o refúgio secreto, ok? Eu consigo desenvolver piedade e temor a Deus. Piedade e temor a Deus. Observe que fala da família de Cornélio ali. Eram piedosos e tementes a Deus. Eles eram piedosos e tementes a Deus. Mais adiante, quando nós observamos ali no número 3, desenvolve sensibilidade diante dos mais pobres. Desenvolve sensibilidade diante dos mais pobres. Isso que eu estou falando, irmãos, é quando nos colocamos à disposição de Deus. Quando nos colocamos à disposição de Deus, nós não medimos muito o que nós temos no bolso. Nós não damos tanta importância, não colocamos em primeiro lugar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho, Deus me abençoou para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Então Cornélio ali desenvolveu uma sensibilidade diante dos mais pobres. O versículo número 2, parte C, dava muitas esmolas ao povo. Ele não conhecia talvez o texto quando fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tanto é que mais tarde, provavelmente nós veremos ali, que ele manda chamar Simão Pedro, para que Simão apresentasse o evangelho a ele. Então, quando nós temos uma vida
diante do secreto, uma vida diante de Deus, um coração voltado para o Senhor, nós desenvolvemos uma sensibilidade diante dos mais pobres. Eu lembro que, não sei, na época só o irmão Vando, talvez, sim, irmã Sueli, eu creio que somente. Irmão Vando, irmã Sueli, talvez a irmã Márcia, quando aquele rapaz, o Carlos, ele entrou por aquela porta, vestido de mendigo, o irmão Alcinei também, já quando o Alcinei lembra, vestido de mendigo, chegou na cantina, pediu comida, primeiro ele ficou sentado lá fora no portão, todo assim maltrapilho, já botou uma roupa assim meio fedorenta, ficou sentado lá fora. E aí alguns irmãos chegavam até, antes de entrar no portão da igreja, chegavam até a se desviar um pouco dele, sair de perto dele para poder entrar na igreja. Depois ele chegou na cantina e falou que estava com fome. Aí alguém deu um lanche para ele, então ele comeu. E ele estava ali na porta, ele é um artista, esse rapaz é um artista. Ele estava com uma quentinha, ele trouxe uma quentinha e estava comendo com a mão aquela comida. Aí ele entrou e sentou aqui no banco, sentou nesses bancos aqui dentro. E as pessoas começaram a olhar assim meio de lado, né? Começou a olhar assim meio de lado, como é que pode? Mas já estava tudo combinado comigo. De repente ele pediu a palavra. Ele pediu a palavra. Quando ele pediu a palavra, eu falei, pois não. Ele, não, eu quero falar no microfone. Há uns 3, 4 irmãos, não, no microfone não. Aí ele insistiu, veio aqui para frente. Quando ele veio aqui para frente, veio uns 3 ou 4 irmãos atrás dele. 3 ou 4 irmãos atrás dele. Aí já estava tudo combinado. Então ele começou a pregar. O mensageiro da noite foi ele. Ele que pregou. Ele que pregou. E isso às vezes acontece no nosso dia a dia. Ele era membro na época da Igreja Batista em Xangri-Lá. Isso às vezes acontece no nosso dia a dia. Eu não sei quantos dos irmãos, de repente ninguém aqui, mas já observaram, está com o vidro aberto, vem alguém para vender bala, fecha o vidro, não, assim é carro velho, né? Aperta o botão, aperta o botão, para suspender o vidro, para não ouvir nem cooperar com aquela pessoa. Às vezes nós fazemos isso. Lógico que entendemos que existem muitas pessoas que são aproveitadores, mas existem pessoas que estão passando por dificuldade. Então, quem tem um coração voltado para o Senhor, que busca o refúgio do secreto, desenvolve a sensibilidade diante dos mais pobres. Diante dos mais pobres. Quantas pessoas, vizinhos, são vizinhos nossos, estão passando por uma dificuldade muito grande. Ainda hoje fui em Vila dos Teles, quando eu estava voltando para casa, tem uma vizinha, aí avistei a vizinha aqui em Belfor Roxo, ela ia pegar um transporte alternativo, e falei, fulana, dona fulana, está indo para casa agora? Ela mora na mesma rua que eu moro. Está indo para casa agora? Ela, estou. Aí ela entrou, está indo para lá? Estou. Ah, pastor, que bom. Poxa, só assim vou economizar um dinheirinho. Aí tá, entrou no carro. Quando estava para chegar perto de casa, ela pediu assim, o senhor pode parar o carro? Eu disse, posso. É porque tem um cachorro ali que é maltratado, ele só fica dormindo naquele lugar. E eu comprei uma ração para dar para aquele cachorro, que me dá uma dor no coração ver aquele cachorro ali deitado, maltratado, um cachorro. E aí faltava para chegar na casa dela, daqui mais ou menos, nessa primeira empresa, acho que é a Lubrizol, daqui mais ou menos a Lubrizol, para chegar na casa dela. Ela desceu para dar ração para o cachorro. Não é evangélica. Não é evangélica. Então, quando eu busco esse refúgio do secreto, sabe, Deus cria em cada um de nós essa sensibilidade
de olharmos para as pessoas que estão em volta de nós. E de repente pessoas que estão dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Graças a Deus, até onde eu tenho conhecimento, eu creio que aqui dentro não tenhamos nenhuma criança que tem que tomar aquele leite Nanon, que é um leite muito caro, né? Graças a Deus eu creio que não tenhamos. Mas imagina se nós tivéssemos uma criança aqui dentro, um recém-nascido, que tivesse que tomar o leite Nanon. E um pai que ganhasse, vamos colocar aí, 2 salários mínimos. E aquele leite é muito caro. Qual seria de repente a nossa reação? Seria de se aproximar daquele irmão? Irmão, aqui tem 2 latas, aqui tem 3 latas. De repente temos irmãos, isso nós temos na igreja, irmãos que precisam usar fralda geriátrica. Qual é a visão? Visão como igreja. Igreja somos nós. Olha, eu comprei aqui tantas fraldas geriátricas para ajudar o irmão. Para ajudar o irmão que usa a fralda geriátrica. Entregar na mão do filho, entregar na mão da esposa, ou entregar na mão do esposo. Mas tem uma sensibilidade de ver a necessidade das pessoas. Em quarto lugar, investe, aquele que busca o refúgio do secreto, investe na prática contínua da oração. Na prática contínua da oração. Observe que nós estamos falando ali de um homem, mais uma vez aqui mencionando, de um homem que não tinha um conhecimento profundo de Deus. Mas o texto nos diz que ele orava continuamente a Deus. Ele ouviu falar de Deus, mas não tinha um conhecimento de Deus, não servia a Deus com tanto fervor conforme Simão Pedro servia, conforme os outros apóstolos serviam, conforme outros discípulos serviam. Ele orava continuamente a Deus. E quantas pessoas que nós conhecemos também, elas rezam ou oram continuamente a Deus. Então Cornélio, naquela situação ali, ele investe prática contínua de oração. Irmão, nós podemos fazer tudo na vida. Tudo na vida. Lermos a palavra de capa a capa. Sermos professores da escola bíblica dominical. Sermos um líder de ministério. Mas se eu não tiver essa intimidade de oração com Deus, não vai fluir. Não vai fluir. Porque o texto nos fala o quê? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Davi, quando ele se via em dificuldade, Davi orava a Deus, Davi conversava com Deus, Davi perguntava a Deus. E isso precisa ser algo assim, constante em nossas vidas. Então o refúgio do secreto nos leva a ter uma prática contínua de oração. O que nós poderíamos dizer assim como uma prática contínua de oração? Experimente tirar um horário para orar. Experimente tirar um horário para orar. Todo dia naquela hora você ora. Daniel, melhor dizendo, Daniel tirava, ele tinha um tempo próprio para oração. Ele tinha um tempo próprio para oração. Então experimente orar. Eu sei que a Bíblia nos orienta a orar ao Senhor todo o tempo. A todo tempo nós precisamos orar ao Senhor. Mas invista na prática contínua da oração. Porque você vai crescer, sua família vai crescer, a igreja vai crescer, o reino vai crescer. Porque nós estamos buscando o Senhor em oração. Estamos buscando o Senhor em oração. Então, há necessidade que nós oremos, que nós busquemos ao Senhor sempre em oração. Em quinto lugar, estou tentando mudar aqui, vê se consegue ajustar aí, João. Quando eu busco o refúgio do secreto, você recebe visitação sobrenatural do céu.
Você recebe uma visitação sobrenatural do céu. Não é uma visitação natural do céu, mas é sobrenatural. O que o texto nos fala ali no versículo 3? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele, no caso Cornélio, teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. E dizia, Cornélio. E dizia só isso. Um anjo se aproximou dele e falou, Cornélio. Ele conseguiu visualizar, ele teve a sensibilidade de ver um anjo se aproximando. Um anjo chegando para ele para conversar com ele. Um anjo chegando e falando o nome dele. Estranhamos às vezes quando algum irmão fala assim, olha, hoje eu senti que o Senhor falou ao meu coração. Eu não duvido. O Senhor falou comigo. Eu não duvido. Eu não duvido que o Senhor possa falar a você. Porque a todo instante Ele quer falar a cada um de nós. Já viram aquela situação que, lógico que não na casa de vocês que são pais, mas em muitos lares, quando os pais falam alguma coisa, os filhos falam, não quer dar ouvido? Tem muitas casas que acontecem isso. Lá vem a senhora outra vez, lá vem o senhor outra vez. Vê se me deixa, está pegando no meu pé. De novo esse mesmo assunto. De novo esse mesmo assunto. Às vezes acontece em relação na nossa comunhão com Deus. Deus quer falar diariamente a cada um de nós. Deus quer se comunicar com cada um de nós. Mas às vezes existe um monólogo ao invés de um diálogo. Existe um monólogo porque somente Deus fala. Somente Deus fala. Do outro lado, a outra pessoa não para ouvir e conversar com Deus. Ter a sensibilidade de falar assim, realmente Deus está falando ao meu coração. Então Cornélio, ele percebeu, sabe, ele teve essa sensação ali de experimentar o sobrenatural sobre a vida dele. Irmãos, mais uma vez aqui, ele não era sacerdote, Cornélio não era profeta. Não era sacerdote, não era profeta. Ele pertencia ao povo de Roma. Era para ser um homem assim, sabe? Deus existe. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo foi crucificado. Mas não, era um homem sensível. Sensível a Deus. Assim como muitas pessoas que nós conhecemos aí fora que são sensíveis a Deus. Tudo isso aconteceu com Cornélio, estava acontecendo com Cornélio. Mas acontece que adiante, quando eu busco o refúgio do secreto, eu desenvolvo discernimento espiritual. E no versículo 4 fala assim, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? Olha o Senhor com letra maiúscula ali. Que é, Senhor? O anjo chegou, conversou com ele, e ele atemorizado, não é para menos, porque ele não tinha essa experiência, não havia experimentado algo tão parecido na vida dele, e ele atemorizado, ele olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? Então quando eu busco o refúgio do secreto, eu desenvolvo um discernimento espiritual. Ele sabia que era um anjo do Senhor. Se ele não tivesse esse discernimento, ele poderia falar assim, o que você quer? Por que está me incomodando? Eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho que tomar conta de 100 soldados. Mas ali a resposta dele é igual a do apóstolo Paulo, lá no capítulo 9. Que queres, Senhor? Que queres que eu faça, Senhor? Continuando isso, no número 7, quando eu busco o refúgio do secreto, a pessoa que tem esse coração aquebrantado, voltado para o Senhor,
obedece à visão dada pelo Senhor. Obedece à visão dada pelo Senhor. Ele poderia também falar mais uma vez: olha, estou muito ocupado, tem mais o que fazer, mas obedece à visão dada pelo Senhor. E o versículo 5, versículo 6 e parte do versículo 7 nos fala assim: agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Enviou-os a Jope. O que estava acontecendo ali? O anjo chegou. Ele tinha um desejo ardente no coração de conhecer mais a Cristo. Existem pessoas na igreja que querem conhecer mais de Cristo. E o anjo falou assim: olha, Cornélio, a situação é essa. Manda 2 dos teus homens, 2 dos teus soldados irem a um determinado lugar e buscar um homem que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. E Simão Pedro, ele vai até aquele lugar. E o texto ainda nos fala: o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Ok, eu creio que nós já lemos. E enviou a Jope. Muito bem. Então, observe também o seguinte. Eu preciso entender a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos muitas coisas. Ouvimos muitas profecias e profetadas. Eu preciso ter o discernimento. Eu preciso ter uma sensibilidade para saber se é Deus que está falando ou não, irmãos. Uma ocasião chegou um irmão, assim que eu cheguei aqui nessa igreja, um irmão entrou no gabinete, o gabinete era do lado de cá, na esquerda de quem entra, e falou assim: olha, o Senhor manda dizer para você, para o pastor, que o pastor é mais do que vencedor. Eu falei: como é que é? O Senhor manda lhe dizer que o Senhor é mais do que vencedor. Eu falei: que Senhor? O Senhor, meu Deus, o Senhor, nosso Deus. Eu falei assim: meu irmão, isso já está escrito na Bíblia, que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele não gostou. Então o senhor não acredita no que Deus fala? Não, eu acredito no que Deus fala. Mas o que o irmão está falando é algo que está escrito aqui na Bíblia, que eu já li, eu sei perfeitamente, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas só que às vezes nós damos assim muito espaço para pessoas que não têm o que falar e começam a falar aquilo que você quer ouvir. E muitos não têm o discernimento. Não têm o discernimento para saber que aquilo já é uma promessa de Deus para a sua vida. Não, porque houve uma palavra e eu fui ali, aquela pessoa falou que Deus tem um futuro na minha vida, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um futuro, Ele tem um melhor. Ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eis que vos coloco como cabeça e não como cauda. E chega alguém para você e fala alguma coisa e você fica assim: Deus usou aquele vaso, Deus usou aquele homem, Deus usou aquela irmã, Deus usou aquele varão, Deus usou aquela varoa. Algo que já está na Bíblia, irmãos. Às vezes é falta de discernimento, é falta de conhecimento bíblico. Passe a experimentar. Alguém está falando de Jesus para você, fique olhando no olho da pessoa. Fixe.
Fixe seus olhos nos olhos da pessoa. E fique em espírito. E fique em espírito. Aí você vai descobrir se aquela pessoa está falando por parte de Deus ou não. Fixe os seus olhos nos olhos daquela pessoa. Porque o que nós mais temos por aí, irmãos, são pessoas que sabem das nossas dificuldades. Pessoas que conhecem as nossas dificuldades e lançam uma palavra e você é pego de surpresa. Realmente. Poxa, essa palavra é uma palavra que... Mas já está na Bíblia. Mas só quem tem uma experiência com Deus, só quem busca o refúgio do secreto, consegue experimentar isso, consegue discernir isso, consegue ver essas coisas. Quem não consegue se deixa levar, igual o apóstolo Paulo fala, se deixa levar por ventos de doutrina, irmãos. Em Gálatas nos diz o seguinte: se vier uma outra pessoa, pode ser até um anjo, com outro evangelho, parafraseando, não dê crédito. Pode ser até um anjo. Se vier com outro evangelho, parafraseando, não dê crédito. Porque a tendência do ser humano é parar. Quem está sensibilizado, experimente abraçar e perguntar: e aí, está tudo bem contigo? A pessoa vai chorar. A pessoa está sensibilizada, emocionalmente está fragilizada. O que eu posso te ajudar? O que está acontecendo contigo? E abraça aquela pessoa. Até bêbado chora. Até um bêbado chora. Quando você abraça e pergunta: como é que está a sua vida? Até um bêbado chora. Porque você percebe que ele não está vivendo uma vida regrada. E às vezes algumas pessoas sentem a nossa fragilidade e tiram proveito da nossa fragilidade no conhecimento da palavra. No número 8, já estamos praticamente encerrando. No número 8, só vai até o número 10. No número 8, vê o cumprimento das promessas de Deus. Vê o cumprimento das promessas de Deus. Do versículo 19 até o versículo 21. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, porque Pedro também teve uma visão. Enquanto Pedro estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em sair com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Porque até então, na cabeça de Pedro, que o apóstolo Paulo era considerado o apóstolo dos gentios. O que era apóstolo dos gentios? O que nós poderíamos entender como apóstolo dos gentios? Gentio era todo aquele pessoal, todo aquele povo que não fazia parte da nação de Israel, do povo de Israel. Viviam numa outra nação, então eram considerados gentios. Tanto é que Pedro, quando vai à casa de Cornélio, a história nos relata, o texto bíblico nos relata que Pedro não vai sozinho. Testemunhas vão com Pedro. Vão ver o que Pedro vai fazer na casa de Cornélio. De tão assim, era um evangélico? Era evangélico, mas tinha as suas... Não, mas será que a salvação vai chegar para os gentios também? Será que eles serão alcançados? Se eles não forem circuncidados, eles não têm condições de pertencer ao povo judeu. Se não forem circuncidados. Então os anjos, aqueles homens chegaram: portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?
Eles foram ali porque havia um ardente desejo no coração de Cornélio em conhecer melhor Jesus. E Pedro foi aquela pessoa que Deus usou. Pedro foi a pessoa que Deus usou para falar mais de Jesus para Cornélio. Isso que eu estou tentando dizer aos irmãos desde o princípio. Às vezes Deus envia alguém para falar aos nossos corações. Falar algo que você está precisando ouvir da parte de Deus. Da parte de Deus. Continuando, no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio, olha só, Cornélio os esperava com seus, não mais agora familiares, com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Porque quando eu sinto que algo é bom para mim, se é bom para mim, é bom para os outros também. Agora, se eu tenho, você não é evangélico, se converte, você fuma 3 maços de cigarro por dia, se converte, me converti, parei de fumar, aí eu pego 3 maços de cigarro e dou para outra pessoa. Não, agora eu não fumo mais, agora toma aqui esses 3 maços de cigarro. Não funciona desse jeito. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio, ele sabia que Deus tinha algo muito especial para ele. E se Deus tinha algo muito especial para ele, tinha também para a família dele, tinha também para os parentes dele, e tinha também para os amigos íntimos que ele tinha. Quando a coisa é boa para mim, eu tenho que compartilhar. Se o evangelho é bom para você, tem sido bom para você, você tem que compartilhar esse evangelho com outras pessoas. É meu cunhado, eu não quero, eu quero ele distante. O que aconteceu com Jonas? O que aconteceu com Jonas? Deus mandou que Jonas fosse para um lugar para pregar o amor. E Jonas falou: eu não vou, eu vou para outro lugar. Jonas quis ir para outro lugar. Jonas ele não pôde, ele não conseguia sentir ou medir o amor de Deus por aquelas pessoas, para onde Deus o havia encaminhado. Ele achava que somente o povo judeu, não os ninivitas, poderiam ser alcançados pela misericórdia do Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Agora, chega um homem e fala assim: olha, gente, eu preciso de vocês na minha casa. Mas por que, Cornélio? Porque está vindo um homem de Deus falar algo muito precioso para mim, algo que vocês também precisam ouvir. E ali, no versículo 24 e 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Cornélio conseguiu, pela sensibilidade que ele tinha, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele entendeu que ali estava um homem de Deus, que Pedro estava chegando na casa dele. Aí tem algo importante, que mais adiante dentro do texto nós lemos, que não está ali, que Pedro manda que ele levante, porque era um homem. Eu sou um homem igual a você. Mas quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio reconheceu que ali estava um homem de Deus, e falou assim: olha, eu preciso ouvir desse Cristo maravilhoso. Quando busco o refúgio do secreto, é justo diante do mundo injusto. Eu passo a ser uma pessoa justa diante de um mundo injusto. Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio, e ele é um homem justo e temente a Deus. Não era, mais uma vez aqui, não fazia parte do povo judeu, não fazia parte daquele povo que seguia os 10 mandamentos, mas era um homem justo e temente a Deus.
Quando se fala de uma pessoa justa aqui, era um homem que procurava andar o mais reto possível na sua vida. Era um exemplo dentro da sua família. Lembra que no número 1 nós falamos a respeito de família? Ele era um exemplo dentro da família. Então por isso que ele teve condições de reunir a família. Ele teve condições de reunir o cunhado, teve condições de reunir a sogra, teve condições de reunir... Porque ele era um homem respeitado. Teve condições de convidar os seus vizinhos para estarem ao lado dele, porque era um homem respeitado. Viemos da parte do centurião Cornélio, e ele é um homem justo e temente a Deus. Então é justo diante de um mundo injusto. No número 10 fala assim: o refúgio do secreto, quando eu busco o refúgio do secreto, ganha o respeito do seu povo. Ganha o respeito do seu povo. É tão bom, irmãos, quando nós passamos um determinado local. Nós estivemos aqui na segunda-feira, alguns irmãos estiveram aqui na segunda-feira, e a irmã Poliana estava pregando a respeito daquela mulher da Sunamita, que viu o homem de Deus, falou assim: ali está, ali vai um homem de Deus. Então aquele homem, ele ganhou o respeito daquela Sunamita. Ele ganhou o respeito. E a partir do momento em que nosso coração está voltado para o Senhor, nós ganhamos o respeito do povo. O povo passa a nos respeitar. O povo vai bater na sua porta para pedir oração. O povo vai bater na sua porta para pedir orientação. O povo vai bater na sua porta para pedir ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que está para acontecer comigo. Eu vim buscar uma palavra, você pode me ajudar? Eu estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Porque você ganha respeito. Nós somos uma pessoa respeitada pelo mundo. Nós somos o espelho do mundo. Ou pelo menos deveríamos ser. Ou pelo menos deveríamos ser. O mundo olha para nós de uma forma assim: olha, se esse cristão não conseguir, ninguém mais consegue. Ninguém mais consegue. E nós temos até um texto bíblico que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então você passa a ter respeito, você passa a ser respeitado. E aí, Cláudio, vamos tomar um golinho aqui de cerveja. E sabendo que eu sou pastor, imagina. Imagina. Sol de 39 graus, só um golinho, Cláudio, toma aí. Chega mais aí, Cláudio, bebe aí. Onde que está o respeito? Onde que está o respeito? Cláudio, conta para nós aquela piada que você contou semana passada para fulano de tal. Conta aí para a galera, conta aí para a turma. Onde que está o respeito? O mundo espera de cada um de nós, sabe, uma palavra de segurança, uma palavra forte, uma palavra que nos dê condições. Pode voltar, João. Uma palavra que nos dá condições de levantar alguém. Aí dentro do versículo fala assim: olha, ele era respeitado por todo o povo judeu. Ele era respeitado por todo o povo judeu. Ele era romano, mas o povo judeu, sabe, respeitava ele. Respeitava esse homem. Quando você para ler esse texto e a respeito de Cornélio, irmãos, é algo que muitos poderiam falar assim: eu vou imitar Cornélio. Eu quero ser idêntico a Cornélio. Aí você vai falar assim: mas ser idêntico a um homem? Paulo falou o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando uma pessoa é digna de respeito, você pode imitar essa pessoa. Mas aqui ele era respeitado pelo povo judeu. Pode trocar, João. Isso. Vamos buscar, como Pedro e Cornélio, o nosso refúgio secreto. Vamos buscar, como Pedro
e Cornélio, o nosso refúgio secreto. Pedro era uma pessoa dentro de um livro que nós temos e é considerado temperamental, mas era uma pessoa diante do Senhor que, olha, se arrependia. Errava, dava seus furos, mas chegava para o Senhor. Se não fosse uma pessoa de confiança, o Senhor Jesus não iria falar para ele: Pedro, olha, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Se não fosse um homem de confiança de Jesus. Porque somos falhos. Temos os nossos erros. Mas o Senhor conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso íntimo. Vamos buscar. Está escrito: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Quantos membros aqui da igreja, nessa reviravolta que tem aí na nossa cidade, já foram alvejados por uma bala perdida? Lógico que pode acontecer. Lógico que pode acontecer. Mas o que a palavra do Senhor diz? Que os anjos do Senhor acampam ao redor. Acampam ao redor. Então, quando nós começamos a ler ali, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Eu não sei quantos aqui já sofreram um assalto de carro ou um roubo de celular. Mas você está aí. Você está aí. E você não sabe o que aconteceu com a outra pessoa. O que é um celular? E geralmente é assim: se rouba um carro nessa qualidade aqui, Deus te dá um melhor. Se rouba um celular, né? Um G3, Deus te dá um G10. É sempre assim. Mas você está aí. Por que essas coisas acontecem? Porque nós estamos no mundo. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Deus está protegendo você. O Senhor está nos protegendo, tomando conta de cada um de nós. De cada um de nós. No refúgio, o mais importante não o que você tem a dizer para Deus, mas sim o que Deus tem a dizer para você. Não é tão importante o que você tem a dizer para Deus, mas sim o que Deus tem a dizer para você. Às vezes nós colocamos algumas coisas, falamos algumas coisas para o Senhor e: Senhor, é desse jeito, é assim, é assim, é assim. É desse jeito que eu quero, dessa forma que eu quero. Mas não paramos para observar que tem que ser da forma que Deus quer, não da forma que nós queremos. Não da forma que nós queremos. Fechamos o refúgio do secreto. Quando você entrar para o seu quarto, às vezes algumas pessoas falam assim: não, eu não preciso ir para a igreja, porque quando eu quero falar com Deus, a Bíblia orienta eu entrar para o meu quarto e orar. Não tem nada de errado você entrar para o quarto e orar. O negócio é a conversa que você vai ter com Deus. O negócio é a conversa que você vai ter com Deus e que Deus vai ter com cada um de nós. O negócio é a conversa que teremos ali dentro. Se tem lágrimas derramadas, se tem coração aquebrantado, se é um verdadeiro arrependimento, isso que o Senhor Deus, Ele espera de cada um de nós. Irmãos, enquanto nós não experimentarmos o que Cornélio experimentou, a contenda, a briga sempre vai existir dentro de muitas casas. Dentro de muitas casas.
Sempre haverá um racha ali dentro daquela casa. Enquanto não chegarem a um acordo, Jesus é o Senhor das nossas vidas, Jesus é o Senhor da nossa família, Jesus é o Senhor desta casa. Sempre haverá uma discussão, uma briga, sabe? Eu não quero dizer que nenhum dos que estão aqui, nenhum de nós nunca discutimos na nossa casa. Já houve discussão. Eu creio que já houve. Uma incompatibilidade de opinião. Já houve. Mas diariamente, semanalmente, mensalmente, estou falando de casais evangélicos. Estou falando de casais evangélicos. Se eu não tomar consciência que Cristo é o Senhor da minha vida, eu não vou experimentar esse refúgio do secreto. Então cabe a você, esposo, cabe a você, esposa, cabe a nós, a você que é filho, entender Cristo em primeiro lugar. Enquanto Cristo não estiver sentado no trono da sua vida, às vezes nós estamos sentados aqui no trono, e esse lugar aqui é o lugar de Cristo. Eu preciso sair desse trono e permitir que Cristo sente. Senhor, tome conta da minha vida. Porque enquanto Ele não tomar conta da minha vida, vai ser um para lá e outro para cá, irmãos. Vai ser um para lá e outro para cá. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando sabedoria, que o Senhor continue nos dando entendimento dentro da sua palavra. Amém, irmãos? Pegaram bem a ideia do Cornélio, que, sabe, era uma pessoa que não era profeta, não era sacerdote, mas ele era um homem bom. Mas por ser bom, isso não é uma condição para levar ninguém para o céu. Nós só alcançamos o céu através do Senhor Jesus. Através de Jesus. Não pela nossa bondade, que a bondade deveria ser algo inerente, deveria ser algo normal no meio do povo, no meio do ser humano. Deveria ser algo normal. Estava assistindo, fechando. Estava assistindo um dia desse um vídeo, um leão pegou um búfalo. Um leão pegou um búfalo. E aí os outros búfalos pararam e começaram a rodear e partiram para cima do leão. Partiram para cima do leão e acabaram com o leão. Acabaram com o leão. Os búfalos. Os búfalos eles não permitiram que o leão destroçasse aquele que era igual a eles, que era da mesma espécie. Eles não permitiram. Parece até que, sabe, não, vamos lá, gente, vamos formar o nosso grupo, vamos lá, não vamos deixar não. Vamos deixar não. Quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, nós não permitimos que o inimigo faça uma ruaça. Nós não permitimos que o inimigo faça uma ruaça dentro da nossa casa. Nós vamos dobrar nossos joelhos, nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia do teu servo, tenha misericórdia da tua serva. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. E clamar ao Senhor por ajuda, por socorro vindo dos altos céus. Vamos orar. Pai querido de infinita misericórdia, aqui estamos nós, ó Senhor Deus, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Senhor, o quanto nós podemos extrair aprendizado da vida deste homem, deste cidadão que foi citado aqui nesta noite, ó Senhor Deus. Ele tinha um desejo de te conhecer, ó Senhor Deus. Ele sabia que precisava de ti, ó Senhor Deus. Nos ajude a cada dia, ó Senhor Deus, a termos este coração, ó Senhor Deus. Coração ansioso por uma melhora, por um crescimento espiritual. Nós te agradecemos, ó Senhor. E te suplicamos, nos ajude a cada instante. Em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.
Amém, Jesus.